Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, a todas as pessoas lindas, amigas que estão conosco essa noite. Estamos iniciando a transmissão ao vivo da nossa reunião de culto do Ministério Filhos da Graça de Vitória da Conquista. Eu sou o pastor Cristiano Ribeiro, essa senhora linda que ao meu lado é a pastora Hilde, e hoje, se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta que coisas lindas fluirão nessa nossa reunião, mesmo à distância, nesse momento tão rico, tão especial para cada um de nós. Quero te convidar a convidar outras pessoas para participarem desse momento conosco, especialmente pessoas que você sabe que estão passando por uma fase difícil, uma fase existencial, uma fase psicológica, uma fase emocional, um problema no seu casamento, ou qualquer tipo de circunstância adversativa, e algo de Deus será comunicado ao coração dessa pessoa nesse sentido, de fases difíceis que nós enfrentamos na vida, tá? Então convide as pessoas, mande link aí para o pessoal entrar nas nossas páginas no Instagram ou Facebook e começar a assistir a nossa reunião de hoje, tá certo? Eu quero convidar você para fazer uma oração ao nosso Deus nesse instante. Logo em seguida, meu bem vai cantar uma canção com a gente para iniciar esse momento que inteiro é de adoração a Deus, tá? Mas dividido na parte da canção e na parte da reflexão, tá bom? Pai poderoso, nós queremos, antes de qualquer coisa, te agradecer, porque estamos conscientes de que é um privilégio estarmos juntos, mesmo da forma como estamos, diante da tua palavra, diante da proposta que o Senhor nos apresenta de vida, diante da grandeza que é ser igreja, comunicar o teu evangelho e também viver os teus propósitos para a nossa vida. O que eu peço é que manifeste nesse instante a tua graça mais uma vez, na vida de cada pessoa que está assistindo ou vai assistir a esse momento de reflexão, a esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Que o Senhor se dirija a nós, que o Senhor se movimente na nossa direção, tudo aquilo que o Senhor preparou para o coração de cada um na nossa individualidade. É o nosso pedido e a nossa oração grata, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos vivendo momentos de incertezas, desafios, momentos de choro, muitas vezes de tristeza. Mas como o salmista Davi diz, eu descansarei à sombra do Onipotente. Amém? Vamos cantar este louvor, eu sei que você conhece. Cante comigo aí, adore a Deus aí na sua casa. E saiba que tudo está no controle do poderoso Deus. Nada foge do controle de Deus. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu
garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, eu sei que o meu Deus garante. Oh, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, oh, só precisas descansar. Meu filho, descansa, podes confiar em mim. Aleluia. Aleluia, que coisa maravilhosa. Parabéns, meu bem, cantou lindo. Agora descansa. Eu vou trabalhar um pouco aqui a palavra. A gente fica muito feliz de poder compartilhar essas manifestações de Deus em benefício de todos nós. Então, a canção, por exemplo, é uma dessas manifestações que chegam como dom, como graça, que não está apenas na beleza da voz, mas está também naquilo que o crente pentecostal gosta de chamar de unção, né? Mas a unção de fato é a ação de Deus escolher alguém para um propósito especial, é uma escolha específica de Deus para o ministério. E a gente fica muito feliz em poder ser canal de Deus para a sua vida, como minha esposa linda é, por meio da sua voz, e também ministrando a palavra. E hoje, com graça de Deus, eu também gostaria de ser muito útil à sua vida,
sendo um canal por meio do qual o poder do Espírito, da palavra de Deus, chegue ao seu coração. Eu quero saudar aos que chegaram recentemente. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E quero convidar a todos para refletirmos um pouco no Salmo de número 137. Se você tem Bíblia em mãos agora, por favor, pegue-a para que a gente possa ler junto. Salmo 137. Está escrito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Meu Deus do céu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela palavra que está diante de nós. É o Senhor quem conhece perfeitamente o nosso coração, é o Senhor quem sabe as nossas necessidades mais íntimas. Então fale, meu Deus, e glorifique o teu nome. É o pedido da nossa alma, em Jesus. Amém. Quem conhece um pouco da situação contextual aqui, consegue perceber que há um grande contraste entre as figuras que estão presentes aqui, pelo menos subtendida, de forma subtendida, melhor dizendo, e aquelas que estão presentes na narrativa. Eu estou dizendo o seguinte: há um contraste entre aqueles que estão escrevendo o Salmo, que estão vivendo essa história que está sendo narrada na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Então eles estão falando a respeito de si mesmos, terceira pessoa mesmo, do singular, e eles estão falando de si mesmo, contando, narrando a sua história. Estes são os indivíduos que estão diante de um grande cenário, de um cenário extraordinário de beleza. Então o contraste é a situação em que aqueles que estão narrando a história estão vivendo, contra toda a grandeza e toda a beleza de Babilônia. Babilônia era tão bonita, era tão poderosa, era tão imponente, que muitos homens do seu tempo dariam suas fortunas para poder conhecê-la. Conhecer os seus jardins suspensos, que chegaram a ser uma das 7 maravilhas da terra. Conhecer as suas grandes muralhas, que eram as maiores durante muito tempo
super fortificadas, conhecer os seus grandes exércitos, a sua capacidade bélica, o seu poder militar, muita gente daria tudo no mundo para poder contemplar, para poder ver a grandiosidade e a beleza daquele cenário que compunha a grande Babilônia, o grande império babilônico. Mas o que nós temos aqui nessa narrativa são homens que estão tristes diante desse cenário. São pessoas que estão angustiadas diante desse cenário. É uma cena absolutamente melancólica diante de um cenário lindo. Você pode, inclusive, vislumbrar esses homens sentados à beira dos rios belíssimos de Babilônia, numa região ampla, frutífera, super fértil, muitas árvores que estão ali naquela região, que são raras e, além de raras, são muito bonitas. E qualquer pessoa contemplando esta imagem teria sensações extraordinárias de prazer, de alegria. Mas diante desse cenário, o que nós temos são homens chorando. São homens com semblantes tristes. São homens com angústias profundas. São homens que não conseguem perceber a beleza daquele suposto paraíso. São pessoas que, não obstante estarem diante de um cenário belíssimo, extraordinário, diante de um vislumbre grandioso, estão com uma angústia tão profunda que é impossível perceber qualquer tipo de beleza que esteja no exterior. E aqui a gente sabe qual é a grande questão. A questão é o lado onde você está, o lado em que você se encontra. Quando você está do lado da beleza, do lado do prazer, quando todas as coisas que estão diante de você não são atrapalhadas por uma sensação de fraqueza, de impotência e de tristeza, você consegue perceber beleza, inclusive, numa formiga caminhando, carregando a sua folha, preparando-se para os dias difíceis de inverno. Mas quando a sua alma está angustiada, quando por dentro de você existe uma tristeza que é muito maior do que qualquer possibilidade externa de levar ao seu coração alegria, então nenhuma beleza ao seu redor é suficiente para te animar de alguma forma. Então há muita beleza, mas há muito desânimo. Há muita grandiosidade, mas não há contemplação interior, porque no coração desses homens não há ânimo, não há nenhum tipo de alegria. O estado de espírito deles, a desmotivação, não lhes possibilitava de perceber qualquer tipo de beleza que estivesse no seu interior. Então, qual era o quadro geral da situação? Primeiro, existia muito instrumento, mas não havia razão nenhuma para cantar. O que tinha, pelo contrário, era muita tristeza e muita revolta. Era muita tristeza e muita revolta que existia. É por isso que o salmista diz que as harpas que eles tinham, que eram instrumentos de música, foram penduradas nos salgueiros. Para eles anular o instrumento de louvor a Deus, que era o ato mais essencial para a sua existência, significa dizer que o fim havia chegado, que tudo estava completamente acabado, que a vida tinha perdido o sentido, que não havia mais significado para nada.
pendurar a harpa, que é um instrumento que muitos desses levitas aqui, porque normalmente eram os homens da tribo de Levi, a parte da música, que levavam os seus instrumentos e que cantavam louvores a Deus no templo, eles praticavam esse tipo de serviço. Então há um grupo de homens da tribo de Levi aqui, da parte musical, que está pegando a sua harpa, instrumentos que muitos deles fabricaram com as próprias mãos, estão pendurando nos salgueiros, estão dizendo: o meu ministério acabou, a minha motivação para cantar acabou, o meu desejo de louvar a Deus inclusive acabou, porque não existe liberdade para mim. Há um aprisionamento, há uma angústia que vai muito além dos muros de Babilônia, vai para a minha alma, vai para o meu interior e me impossibilita de cantar qualquer canção de louvor a Deus. Então, o que fazer? Pendurar a harpa. Porque um instrumento de música sem motivação para cantar, sem razão para cantar, não tem nenhum tipo de sentido de existir. É tristeza e muita revolta. Você percebe que no final do salmo aqui, o pessoal da tribo de Levi deseja algo que era comum no Antigo Testamento, mas que é inconcebível nesse tempo da graça, né? O desejo de vingança. Tão grande que eles diziam: bem-aventurados aqueles que pegarem os seus filhos e lançá-los contra as rochas, contra as pedras. Coisas que aconteciam quando exércitos invadiam determinadas cidades, e para evitar, inclusive, que a posteridade dos habitantes daquela cidade pudessem se vingar no futuro do exército que está entrando ali, que está invadindo, que está vencendo, eles matavam as mulheres, matavam as crianças, escravizavam os jovens, matavam os velhos. E às vezes as crianças eram mortas das formas mais violentas possíveis. Não eram somente utilizadas espadas para transpassá-las, mas muitos homens lançavam os bebês de colo contra as rochas e eles esmagavam contra as rochas. E o salmista está dizendo que esse é o desejo do coração deles. Tomara que isso aconteça. Bem-aventurado é aquele que pegar uma criança sua e esmagar contra a rocha. É uma cena e um desejo inconcebível diante da graça de Deus e dos ensinamentos do Evangelho, mas era algo comum no Antigo Testamento. Há muita tristeza e há muita revolta. Outra coisa que acontece é que seus prazeres não passavam de boas lembranças. Na época em que eles ainda estavam em uma condição de liberdade, quando eles se lembravam de Sião, quando eles desejavam estar na sua terra, era outra situação. E é por isso que eles estão dizendo aqui que eles choraram se lembrando de Sião. Ou seja, o único prazer daquele momento deles era o prazer de algo que havia se passado. Eram boas lembranças, mas não havia mais nenhum tipo de prazer naquele instante da vida dele. Não havia mais. Então, talvez eu esteja falando para pessoas esta noite cujo prazer que já existiu na sua vida tenha ficado no passado. A situação de hoje, as circunstâncias atuais não permitem que você tenha um olhar mais apreciador para a vida. E olha que há muita coisa boa que está acontecendo às vezes ao seu redor, há muita beleza. Mas ao mesmo tempo também há muita opressão, há muita tristeza. Há muita falta de liberdade no teu interior. Há muita angústia oprimindo a tua alma. Há muito desejo de parar com tudo. Há muito desejo de não tomar decisões mais, de não ativar mais nada. A única coisa que você quer é estar no seu quarto esperando a morte chegar. Porque a vida perdeu completamente o sentido para você. Talvez eu esteja falando para muita gente que está vivendo exatamente a situação
em que esses homens da tribo de Levi estavam vivendo diante dos rios de Babilônia. Há instrumento, mas não existe razão para cantar. Os prazeres ficaram apenas nas lembranças. Nos dias de hoje, nos tempos atuais, não há nada de alegre no exterior que possa comunicar com o seu interior de tal forma que do seu rosto seja possível ver um brilho ou um sorriso, quem sabe, que você nunca mais conseguiu dar diante dessa circunstância adversa que você talvez esteja vivendo. Permita-me, no meio desta reflexão, abrir um parêntese para dizer que hoje o Espírito de Deus alcança o seu coração. Hoje o Espírito de Deus alcança a sua vida. Hoje o Espírito de Deus entra no teu quarto. Hoje o Espírito de Deus entra nos lugares mais íntimos da tua alma. Hoje o Espírito de Deus vai ocupando todas as lacunas, todas as brechas que estão produzindo esta angústia na tua vida, esta angústia na tua alma. Hoje o Espírito de Deus chega para te dar razão para cantar, para te devolver o desejo de sentir prazer, para te devolver ao seu rosto o belo sorriso que você tinha e que as pessoas sentem falta e tantas vezes dizem que nunca mais viu. Hoje o Espírito de Deus devolve o brilho dos teus olhos, devolve a alegria da tua alma, porque não há nada que possa impedi-lo de transformar a tua situação e de transformar o teu interior. Hoje o Espírito de Deus devolve a você a possibilidade, a capacidade de contemplar as belezas do exterior, de vislumbrar as coisas que Deus tem preparado para o teu futuro, para a tua família, para a tua casa. Hoje o Espírito de Deus trabalha no teu coração de modo que você vai se sentir diferente. O cenário geral aqui é um cenário em que os opressores não respeitam a dor dos seus oprimidos, dos seus conquistados. Tanto os babilônicos como os edomitas. Tanto os babilônicos que tinham sobre o povo judeu aqui o poder, dominava esse povo, escravizava esse povo, quanto os edomitas que ficavam dizendo: acabe com eles, derrubem todos os seus muros, destruam. E no final do texto, como nós já pontuamos anteriormente, os levitas aqui, provavelmente os filhos de Coré, estão desejando o mal contra esses homens que lhes oprimem. E os babilônicos diziam: sejam alegres, cantem-nos uma canção de Sião. Gente, não há coisa pior na vida, usando uma força de expressão aqui, do que você estar em situação de tristeza e alguém dizer para você: você não tem razão para estar assim. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Como se um servo de Deus e uma serva de Deus não fossem pessoas humanas. Como se um servo de Deus e uma serva de Deus não fossem atingidos pelas circunstâncias naturais da vida. Como se um servo de Deus e uma serva de Deus estivessem absolutamente protegidos das mazelas do mundo. Então, alguém que não consegue compreender determinados momentos que algum cristão, membro da sua família, está vivendo, olha para essa pessoa e diz: não, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre. Você não pode ficar triste, você não pode chorar, enxugue essas lágrimas. Às vezes as lágrimas são necessárias e às vezes as tristezas precisam ser vividas nos seus determinados momentos. Coração de gente é de gente, não é, mesmo sendo cristão, de um super-homem. Então o super-homem entristecido, você imagina. A gente precisa respeitar a dor das pessoas, as perdas das pessoas. A pessoa chega no velório, alguém acabou de perder um ente querido e a pessoa diz: não chora não. Não chora não. Você não precisa chorar não. Deus está cuidando de tudo. E fala um monte de coisa, é um discurso que a gente sabe que não vai funcionar, porque só quem sabe da dor que está sentindo é quem de fato está sentindo essa dor. E os babilônicos
ironicamente, inclusive, não respeitavam a dor, a angústia de seus oprimidos e ficavam o tempo todo dizendo: canta-nos as canções de Sião. E você sabe que as canções que eram cantadas no templo lá em Jerusalém, eles estão chamando de Sião, como também Jerusalém era conhecida, eram um grande espetáculo mundial. Eu já disse em outra oportunidade que a música passou a fazer parte do ritual de culto no templo depois de Davi. O rei Davi introduziu a música nos rituais de culto do templo, porque a música não era um elemento dos rituais, né, dos cultos hebreus. E Davi, que era um grande poeta, um grande músico, um grande compositor, e inclusive um grande criador e fabricador de instrumentos, ele escolheu parte dessa turma dos levitas, né, que já faziam todos os outros trabalhos ritualísticos de serviços do culto, e disse: olha, vocês vão cuidar da música, o pessoal que tinha essa tendência musical. E Davi introduziu esse momento de música. Quando Salomão chegou e assumiu, Salomão tornou esse momento, que já era rico, bonito, lindo, extraordinário, em um grande espetáculo, porque Salomão tinha uma organização, uma sabedoria e uma capacidade de divulgação incrível. Ele seria um dos grandes marqueteiros desse nosso tempo, né? Por capacidade que ele tinha de construir, de produzir e de divulgar aquilo que ele produzia, era extraordinário, era fantástico, como diz o nosso poeta Tiririca. E muitas pessoas no mundo inteiro iam para Jerusalém assistir aos cultos dos hebreus, para você ter uma ideia. Aos louvores entoados por esse grupo de músicos levitas. Muita gente. Quando essas músicas se espalhavam, por exemplo, nas praças de Jerusalém, porque muitos jovens eram influenciados por esta arte musical, e essas músicas que eram cantadas nas praças de Jerusalém, há relatos históricos, inclusive fragmentos bíblicos, que apontam que muitos milagres aconteciam durante as execuções dessas canções. Então, as músicas entoadas na cidade de Jerusalém, que é chamada aqui também pelos babilônicos de Sião, era uma coisa espetacular. E por isso que eles diziam para o povo hebreu: tira essas harpas daí, cante-nos músicas de Sião. Só que para os judeus não havia sentido cantar em terra estranha. Não havia sentido para eles executar a canção do Senhor na terra que não era Jerusalém. Então, o que a gente vê aqui é que os cativeiros mataram a alegria da alma desses cantores, desses homens que entoavam louvores a Deus, peritos na arte da música, no instrumento de harpa, que é um instrumento, inclusive, muito difícil de ser tocado, mas que era tocado com perfeição por essa turma aqui, na entoação de louvores a Deus. Os cativeiros matam a alegria da alma. E talvez seja exatamente essa a sua situação. Você se vê cativo. Alguma coisa te prende. Alguma coisa te sequestra. Talvez um trauma, talvez uma perda. Talvez uma pessoa com quem você se relaciona e que não te faz bem. Talvez um trabalho que é o único meio da sua sobrevivência, mas ele te oprime, ele te angustia. Qualquer coisa, relações interpessoais, pessoas, famílias, às vezes oprimem as outras pessoas de um modo que essas pessoas não conseguem sentir alegria na vida. A alegria da alma é morta pelos cativeiros existenciais, e talvez eu esteja exatamente falando para pessoas vivendo em circunstâncias exatamente como essas. O que te prende? O que não te deixa viver com prazer?
profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida esta noite. Tua vida vai mudar. Para a glória do Deus que criou todas as coisas e para a glória do Deus que me dá o privilégio de comunicar esta palavra ao teu coração. O que a gente pode fazer em situações como essa situação aqui, que os cantores que penduraram suas harpas estão vivendo? O que a gente pode fazer? No caso deles especificamente, eles precisavam entender que disciplina é a extensão do amor de Deus. Eles estavam vivendo essa situação exatamente por conta das escolhas que eles fizeram. Eles erraram. Eles andaram por caminhos tortuosos. Mesmo assim, o fato de Deus ter nos levado ao cativeiro babilônico é uma disciplina que é, como disse antes, extensão do amor de Deus. Deus está melhorando o seu povo. Quem sabe não é a sua situação. E independente se é ou não, por conta de uma disciplina, por conta de uma escolha mal feita que você fez, de um erro que você tenha cometido na vida, ou quem sabe é apenas uma provação mesmo, uma circunstância natural que lhe abateu, de qualquer forma, querido, creia que Deus está te melhorando. Quando você sair dessa situação, quando você atravessar esse vale, quando você olhar para trás, diante das circunstâncias melhoradas, você vai perceber que você não é mais a mesma pessoa. Que muito em você já está mudando e será profundamente mudado quando você encerrar esse momento probatório na tua existência. Você vai ver, Deus vai te melhorar. Quando você olhar para trás, você vai se sentir melhor. Você vai se perceber alguém que ama mais. Alguém que não está tão preso mais à materialidade. Alguém que sabe dar carinho às pessoas que estão ao seu redor. Alguém que sabe dar atenção à vontade de Deus. Alguém que sabe perceber a dor do seu próximo. Deus está te melhorando no meio desta luta. Quando você sair do lado de lá, nenhum trauma será capaz de produzir em você qualquer tipo de piora. Pelo contrário, essa circunstância vai te melhorar diante de Deus, diante da tua família, diante da vida. Segundo, esse pessoal aqui precisa entender que Deus não é Jerusalém. Esse pessoal aqui precisa entender que a presença de Deus não ficou em Sião. Quando eles dizem, como entoaremos cânticos, os cânticos do Senhor em terra estranha? Para eles é como se Deus fosse Jerusalém. É como se Deus estivesse ficado em Sião. E é a sensação que muitas pessoas estão tendo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Eu sei que há muita necessidade de a gente estar perto dos outros, o calor humano, estar junto, cultuar presencialmente, mas algumas pessoas acham que estão enfraquecendo espiritualmente porque não estão cultuando no templo. E se esqueceram que Deus não é o templo, e que o templo não é a igreja é você e a igreja sou eu. E a presença de Deus não está lá, a presença de Deus está onde eu estou, e a presença de Deus está em qualquer lugar. Porque Deus é onipresente, a presença de Deus está na tua casa agora. Você é a igreja e você que está na tua casa é o lugar de adoração a Deus nesse momento. Então tenha calma, o tempo de a gente se encontrar vai chegar, mas por enquanto a gente precisa cuidar como gente, como seres humanos, daquilo que nos interessa nesse instante, que é a nossa saúde. A gente precisa cuidar disso sem qualquer tipo de precipitação, sem nenhum tipo de decisão incoerente, porque nós somos servos de Deus, mas somos pessoas prudentes também.
Preste atenção nisso. Deus não é Jerusalém e a presença de Deus não ficou em Jerusalém. Deus não é o templo e a presença de Deus não ficou no templo. A presença de Deus está em sua vida, em sua casa, onde você estiver. Para encerrar, esse pessoal aqui precisava compreender que não era necessário desistir da vida. Não era necessário pendurar a harpa, mesmo diante de todos os limites. Porque assim como eles estavam presos, o profeta Daniel também estava preso lá. O profeta Ezequiel também estava preso. Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam presos em Babilônia. Mas olha só a escolha que eles fizeram nas vidas deles. Escolheram servir a Deus, escolheram não pendurar, entre aspas, as suas harpas. Escolheram manifestar o nome de Deus por meio dos seus ministérios, a palavra de Deus por meio da sua vida. Então não deixe a circunstância adversa te limitar. Não permita que nada pendure as tuas harpas, mesmo diante das adversidades, mesmo com corações tristes e angustiados. Apresente a Deus aquilo que você pode apresentar, mesmo com tristeza, mesmo com limitação, mesmo com dificuldade, mesmo em processo de cativeiro. Dê para Deus aquilo que você pode dar e o Senhor vai recompensar a tua vida. Os anos de cativeiro vão passar e você vai voltar pelo caminho que você foi, de forma diferente, porque você foi preso, mas você vai voltar liberto. Você foi triste, mas você vai voltar alegre. Você foi chorando, mas você vai voltar sorrindo. Você foi arrastado, mas você vai voltar pulando. Você foi manipulado, dominado, mas você vai voltar livre. Você foi calado, mas você vai voltar cantando louvores a Deus e profetizando a palavra de Deus. Você foi de um jeito, mas vai voltar de outro jeito, porque o tempo do cativeiro vai passar. Se você puder fechar os seus olhos onde você está. Hanazo de onde bas bigoe, ruispaio evuria mai. Vundiais ina, uigana usidiais ben, uinvandala ishara yogas ibiai. Debaixo da palavra e do poder do Espírito de Deus, quero profetizar em nome de Jesus, que muralhas estão sendo quebradas agora, cadeias estão sendo quebradas agora, problemas existenciais estão sendo dissipados agora, cativeiros estão sendo anulados agora, sequestros estão sendo libertados agora, pessoas presas estão livres agora, pessoas que estão em situação de angústia recebem de Deus a porção da alegria agora. E toda negatividade recebe da parte de Deus agora palavra de anulação e sentença, porque todas as coisas que vão chegar para o coração desta pessoa em estado de tristeza é a alegria de Deus, que Deus está devolvendo a esse coração, que perdeu o prazer de cantar, de pregar, de adorar a Deus, de dizer palavras de carinho para a sua família, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus a libertação agora, porque todos os teus adversários, todos os teus opressores estão sendo tomados pela mão do Deus Todo-Poderoso, estão sendo retirados da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando a nossa reunião essa noite. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse instante. Que Deus te abençoe muito mesmo. E lembrar que essa nossa reflexão mais tarde vai estar no nosso canal no YouTube, tá? Ministério Filhos da Graça. Eu quero pedir a você que entre nesse canal,
que se inscreva no nosso canal, nos ajude nesse sentido, compartilhe as nossas reflexões, dê o seu like lá também, o máximo que você puder. Isso tudo vai contribuir para que o canal no YouTube ele cresça, ele desenvolva e outras pessoas sejam também abençoadas, assim como certamente você tem sido abençoado, tá certo? Também nós estaremos aí no IGTV, né, até mais tarde no Instagram, e o Facebook também vai manter esse histórico aqui dessa nossa transmissão ao vivo para abençoar também o seu coração e a sua vida, ou seja, você pode continuar compartilhando com outras pessoas a reunião de hoje, tá certo? Amanhã às 19 horas, Pastor Edinho tem sua live de oração. No domingo, às 10 da manhã, Pastor Wagner tem a Escola Bíblica Dominical. Pastor Edinho na sua página pessoal, Pastor Wagner também na sua própria página, tá? E a gente volta no domingo às 19 horas com a transmissão do nosso culto em família, para que você participe conosco também de um momento rico e especial como o dessa noite, tá certo? Domingo, portanto, é às 19 horas nessas mesmas páginas que nós estamos transmitindo agora, tá bom? Deus abençoe muito o seu coração. Lembrando que quarta-feira, às 15 horas também, Mulheres Compartilhando Graça. Tem abençoado muito as pessoas, muitas mulheres principalmente, né, que têm participado com a pastora Hilde desse momento de reflexão. E você pode encontrar também no YouTube, né, Ministério Filhos da Graça, ou na página do Filhos da Graça também. Tem o IGTV que está por lá, né? Então esse histórico não apaga, você pode assistir também a esse programa, vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, hoje e sempre. Amém.